prestava, ele também não presta. Então, e aí continua perpetuando isso. São muitas camadas que É, não tem como falar que é uma só. eu sei que a gente está falando de crença, mas eu acho que vai atingir os dois aqui. Agora a gente vai matar dois coelhos de uma vez só aqui. Gente, a gente não mata coelho só para dizer, né? Que senão vai falar que... Deus, Fábio, assim, o que é necessário? Você falou de cura, de desfazer a crença. O que é necessário para que essa cura dissolver essa crença, para que a pessoa consiga viver livre? Porque assim como o dinheiro, a fidelidade, os contratos que a gente tem com outras pessoas, também vai acontecer com influência da nossa crença ser bom ou ser ruim. Então, o que eu faço? Vamos lá. Eu sou um cara, eu vou falar porque eu sei que você já tratou de pessoas assim, mas pra gente não dar nome, eu vou colocar como se fosse eu, tá? Uhum. Eu sou um cara que eu tenho uma vida promíscua, mas eu não quero mais trair a minha esposa. O que eu preciso fazer? Em relação aos seus olhos, nos seus tratamentos, quando eu te procurar pedindo ajuda com relação a isso? Porque muitas vezes isso está vindo de cima, em cascata, né? Sim. Tá vindo de cima e uma vez ou outra é uma crença que ele comprou porque o pai fazia, o avô fazia, ia com o avô em determinado lugar, ia com o pai em determinado lugar. E aí ele comprou aquilo para ele e quando ele chegou na vida adulta, ele está liberando. O que a gente precisa fazer para mudar esse estigma? Primeiro tem que querer, como você falou, tem É, permissão, mas a gente vai buscar onde foi que ele começou essa vida, né? Da onde que ele associou essa promiscuidade? O que está associado com com toda essa situação? Nós o que é temos positivo isso para ele, né? isso, porque tem alguma coisa, não tá, nada tá ali à De toa, de graça. graça. As pessoas acham que, ai, né, até o vício mesmo, a pessoa, ai, tá lá porque não presta. Não, tem Eu mulher. lembro de uma vez que eu fui fazer algo semelhante, a pessoa falava assim, mas a pessoa está sofrendo, mas para ela tem algo positivo. Pode ter algo É, muito positivo, que é um benefício que um ela tem, né? benefício, Um ganho, isso, um um ganho. ganho, um Esse é o ganho. nome, um ganho. Mas assim, às vezes a pessoa, ela também associou alguma coisa, sabe? A gente associa muitas coisas, eu falo que quando a gente começa a estudar o inconsciente, você descobre umas coisinhas que você olha e fala, nossa, como assim? É uma coisa tão boba, né? Algumas taras, a gente está falando de promiscuidade, algumas taras, a lealdade Já mesmo vem dando sinal, já né? A pessoa sabe que ela vem. tem, mas ela não quer enxergar. Essas lealdades familiares, eu sei que a gente está falando de criança, mas essas lealdades familiares são muito É fortes. que uma não fica sem a outra, né, Fábio? Não, e a gente. Não, porque tem a criança dentro de É, uma lealdade, né? é. Ela tá com a criança lá. Tanto é que quando a gente trabalha com crianças, né? Eu trabalho com crianças, eu busco saber se tem uma crença familiar, né? Porque se tem crença pessoal, crença familiar e assim vai. Né? A crença do coletivo, por exemplo, uma crença do coletivo que eu acho fantástica, que eu fico olhando para isso às vezes. O Brasil é um país do terceiro mundo. Gente, nós compramos isso. Só que se a gente olhar para o Brasil, nós somos uma potência. Só que lá atrás colocaram na população do Brasil que a gente é, né? A ralezinha. Ou é o país do futuro. Só que o futuro sempre está no futuro, Do né? futuro. Mas se a gente olhar para o Brasil, né, eu fico olhando para o nosso potencial e essas crenças do coletivo que foram colocadas para nós. Mas se a gente tivesse a crença que a gente é o país do futuro e nós somos mesmo, e a gente começasse a olhar o nosso potencial de verdade, o Brasil explode. Porque lá fora todo mundo olha para nós, porque lá fora todo mundo vem cobiçar a nossa terra, porque todo mundo É, olha para nós, um país tem, alegre, tem um trabalhador. cantor agora que ele veio aqui pro Brasil.
Eu não vou lembrar o nome dele. É Roy, não sei das quantas lá. Aí quando ele chegou em Dallas, ele mandou o pessoal sorrir. Falou, gente, eu fui para um país de terceiro mundo e todo mundo é alegre. Eu chego aqui, vocês estão assistindo o show, parece que Tá tá com morrendo? problemas. Isso. Mas é que nós ainda não nos reconhecemos, não vimos isso ainda. Tomara que a gente comece a ver. Mas isso é uma crença. Isso é uma crença. E é uma crença do coletivo. Tá. Então vamos lá. Primeiro passo para mim, eu tô falando porque, gente, eu sei, eu já fiz isso, então eu posso falar com propriedade. A primeira coisa que a gente precisa é querer. Querer, com certeza. Aí depois é procurar a Fábio, porque Tem que querer, senão não muda nada. porque eu lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei para tratar de uma situação e a gente foi evoluindo. Foi. E aí abriu o baú da Pandora lá e, meu Deus do céu, saiu cada coisa que Então, mas eu acho tão gostoso, porque nem eu sei o que que sai, né? Às vezes é uma surpresa. E essas crianças, gente, é tão interessante, né? Eu peguei uma criança uma vez que a pessoa precisava fazer as coisas. Eu não lembro muito o contexto, mas a criança, eu lembro da criança da pessoa, que era juntos somos mais fortes. Só que aquela criança estava atrapalhando a vida da pessoa. Porque ela, eu não sei, não lembro muito bem o contexto, não sei se ela precisava fazer alguma coisa sozinha e não conseguia desenvolver nada sozinha, uma coisa assim. Eu falei, gente, mas que criança mais besta, né? E estava atrapalhando a pessoa. mas é porque Essa mesmo que a gente estava falando do que o dinheiro causa tragédias. Ela é uma crença poderosa poderosíssima. de empecilho, de limites. Porque você não. E isso que as pessoas não entendem, sabe? Que essas crenças, elas não deixam você desenvolver de jeito nenhum, é muito mais forte. Então, eu tenho pessoas, às vezes, eu não lembro as crenças, mas eu chego com clientes lá que já fizeram vários cursos, já sabem um monte de coisa, mas quando elas chegam e a gente descobre a crença, eu olho para elas e eu falo, sinto muito. Se eu não limpar essa crença, você não vai conseguir. Então, não é tão simples quanto parece, né? A gente fala de crença, fala de coisas, fala, mas às vezes a gente fica patinando porque não sabe liberar, igual você falou. O que que a gente faz? E aí tem inúmeras técnicas, até a própria programação, né? Neurolinguística, ela ressignifica isso, é É, programa, mas precisa saber qual é a crença. e essa é, digamos assim, é a segunda coisa. Primeiro é querer mudar algo que Isso, você talvez nem saiba o que é. exato. E depois é Descobrir descobrir o que é qual é a a crença crença. que me paralisa. Isso, Eu vou dizer paralisa porque é que te deixa naquele estado repetitivo de sempre fazer aquilo, sempre cair na rotina daquilo. isso. Tá, Então, eu posso contar uma historinha lógico. rapidinha? Porque eu achei muito interessante essa crença da tragédia, da morte, né? E foi algo incrível, porque foi uma liberação que eu digo em massa, tá? Coletiva. Coletiva. E aquilo me arrepiou, porque quão lindo nós estamos com as ferramentas e a gente nem entende o potencial delas ainda. Porque as ferramentas chegaram, só que a gente também está limitado naquelas coisas de tem que ser assim, nós não experienciamos e não nos permitimos fazer algo mais grandioso, porque alguém falou que tinha que ser daquele jeito. E as ferramentas que estão vindo para as liberações, elas estão poderosíssimas, né? Então, dentro dessa liberação de tragédia, veio com uma dinâmica, né, em que a crença veio de uma população indígena. E quando estava acontecendo todas as liberações, como você, foi muito lindo, porque o que eu vi primeiro a terra, né, a terra nativa, antes dos portugueses chegarem. Então, eu vi araras, eu vi praia, vi toda aquela a vegetação e os indígenas. E aí, o que que aconteceu com os indígenas? Né? Lá na história, nós chegamos para colonizar, nós não, né? Nós, homens brancos, Brancos. não é o meu O caso. que que os homens brancos fizeram? Não, né?
Olha a história que legal. O que que nós fizemos? Nós mentimos, nós roubamos, nós fizemos N barbaridades com os indígenas. E ali surgiu uma crença, Ou mais, né? ou mais.